Oi, sabe aquela hora que você simplesmente dá um branco? Você olha para a folha, você olha para o lápis, para o papel e simplesmente não vem nada na sua cabeça. Não... O que você vai desenhar? O que você vai fazer? Nessas horas eu costumo partir para um desenho de observação. O que é um desenho de observação? Pegar qualquer coisa que esteja ao seu redor naquele momento. Simplesmente eu quero desenhar, não sei o que eu vou desenhar. Olha ao seu redor. Alguma coisa deve ter ali. Tá? Um copo, uma caneta, o seu celular. O celular não, porque celular geralmente é um retângulo preto, né? Mas qualquer coisa que você tenha, uma chave, uma borracha, ou o que você tiver ao seu redor. Pegue esse objeto e desenhe ele. Tente copiar. Fazer o desenho de observação, eu acho, na minha experiência, uma das melhores formas para você aprender a desenhar. Porque você não está simplesmente inventando, tirando da cabeça alguma coisa. Você está tentando representar aquilo que já existe. Os melhores desenhistas do mundo são acostumados a fazer desenhos de observação o tempo todo. Por quê? Porque eles usam esse conhecimento de reproduzir alguma coisa que já existe para criar uma biblioteca de imagens na cabeça. Aí quando eles precisam fazer alguma coisa específica, eles vêm até aquela biblioteca e buscam aquela informação, aquele desenho, porque eles já fizeram antes. Você quer saber como desenhar um carro? Olhe para os carros. Vá para a rua, senta num banco, numa praça, veja um carro que esteja estacionado e tenta copiar aquele carro. Olhe para ele. Olhe para o objeto que você está tentando desenhar. Veja o objeto e tente reproduzir. Obviamente, da primeira vez ou das primeiras dezenas de vezes, não vai ser fácil, não vai ser simples. Mas você vai se acostumando com isso, você vai se acostumando a ver como funcionam as coisas. Desenhar é observar, é olhar o que você conhece, o que tem ao seu redor e tentar reproduzir aquilo. Quanto mais você fizer esse tipo de desenho, esse tipo de exercício de observação, mais fácil vai ficando. E aí você passa a utilizar outras ferramentas, a tentar fazer de uma outra forma, de maneiras melhores e aprender, vou utilizar essa técnica, vou utilizar aquela outra técnica. No caso deste desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou desenhando um Daruma. Daruma é um bonequinho japonês, se não me engano é japonês. Onde você representa um desejo, você recebe ele de presente, você pinta um dos olhos do boneco quando você faz um pedido, quando você tem um desejo de alguma coisa que você quer realizar. E aí você, quando realiza esse desejo, você vai lá e pinta o outro olho dele. É um objeto muito interessante, eu acho muito legal, eu tenho o meu aqui e eu decidi, vou desenhá-lo. Por quê? Porque eu nunca tinha feito um Daruma, eu nunca tinha desenhado esse bonequinho antes. E então agora eu sei que quando eu for desenhar isso um dia, se eu precisar desenhar, eu já tenho essa imagem na minha mente. Ela já está gravada na minha cabeça. Eu consigo refazer esse desenho de diversas formas, utilizando diversas técnicas mais para frente. Eu consigo fazer isso. Então, um desenho de observação pode ser feito simplesmente com um lápis. Um lápis grafite normal, que você tiver um pedaço de papel, um carvão, qualquer coisa que você tenha ao seu redor. O objetivo é você olhar para o objeto e tentar entender como ele funciona. Como é que a luz acontece? Como é que você representa esse objeto? Onde você tem brilho? Onde você tem sombra? Como é que a sombra aparece? Porque a sombra, que cor que essa sombra tem? Vamos tentar encontrar esses detalhes. É mais fácil você fazer isso olhando para o objeto na realidade do que simplesmente tirar da cabeça como ele funciona, não é? Imagine um arquiteto que nunca viu como é uma ponte para ele tentar criar uma ponte. As primeiras vezes que ele vai tentar criar um prédio, construir uma casa, fazer um projeto de uma casa, ele tem que entender como uma casa funciona, ele tem que olhar para as casas. Ele vê outros objetos, ele vê outras casas que foram criadas e ele tenta encontrar, então, a forma como aquela que ele vai fazer vai ser. A criatividade não surge do nada, a criatividade surge de referência. A criatividade sempre vai vir de outras coisas que você já viu e que deram certo, funcionaram. Talvez não para você, mas funcionou para alguém. Então você olha aquilo e você tenta utilizar o mesmo processo e tenta fazer.
É muito mais fácil fazer isso com um desenho de observação, por quê? Justamente pelo fato de que você está vendo aquele objeto ali. Você tem aquilo à sua frente e você não precisa criar uma imagem na sua cabeça. Fazendo esse desenho de observação, você vai desenvolver esse objeto na sua cabeça para poder fazê-lo a hora que você quiser. Nesse exercício que eu estou passando aqui, eu estou utilizando diversas técnicas, tá? Eu utilizei o lápis no começo, passei com lápis azul, passei lápis de cor aquarelável, utilizei um lápis de cor comum, estou utilizando aquarelas também, canetas marcadoras, para mostrar para vocês apenas o fato de que você pode utilizar qualquer técnica que você queira para fazer esse desenho. Fazer o desenho de observação é muito legal, é muito gostoso. E quanto mais você fizer, você vai perceber que vai ficar mais fácil. Depois de um tempo, você passa a fazer um desenho de observação com objetos mais complexos. Esse aqui é um Daruma, ele é simples, ele é um rostinho e um bonequinho redondo. É fácil. Tente depois desenhar alguma coisa mais complexa. Pegue um óculos, por exemplo, que você tenha um óculos de alguém que você tenha condição, por exemplo, são objetos que têm mecanismos que funcionam de certa forma. Por exemplo, tente desenhar algum objeto dentro de um copo. Como é que você representa a transparência? Como é que você faz com que um copo pareça um copo? Ele é transparente. Um copo de vidro, por exemplo, né, no caso. Mas como você faz para fazer isso aparecer numa imagem? Essas são as dificuldades que você vai aprendendo a resolver fazendo o desenho e observando o desenho, olhando como aquele desenho acontece, como o copo funciona, como a luz entra, bate no vidro, reflete nos objetos. Prática, prática e prática. Por muito tempo você vai praticando, vai treinando até você conseguir fazer. E quanto mais você fizer, melhor vai ficando. Legal isso, né? Olha que desenho legal que ficou no final. Obviamente não dá para esperar que você na primeira vez que for fazer o desenho você tenha uma qualidade impressionante, mas é a prática que vai fazer você aprender. Faça 1, 2, 10, 20 vezes e até a hora que você fala, ok, cheguei naquele ponto que eu queria, agora eu estou feliz com o resultado. E aí vai fazendo outros desenhos, e outros, e outros, e outros. Legal, né? Siga o Lápis, Papel e Caneta no YouTube e Instagram. Espero que você tenha gostado. Compartilhe. Inscreva-se no nosso canal. Aprenda um pouco mais de arte. Vamos aprender a fazer mais arte. Vamos aprender a desenhar mais. Legal, né? Valeu!